Olá, estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei mediando junto com vocês as interações via chat. E para ministrar a nossa aula de hoje, que é uma aula sobre litosfera e suas transformações, parte 2, temos aqui a presença do professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Bom dia, Luíse, bom dia a todos. É um prazer imenso aqui estar com vocês, né? Depois de um bom tempo aí, né? Para voltar a trabalhar aqui com vocês do sexto ano do ensino fundamental, né? Dando essa aula da litosfera parte 2, vocês tiveram a parte 1 com a professora Milene, vocês vão ter aí a parte 2. Mas antes disso, né, nós vamos ver o que vamos trabalhar, né, professora? Exatamente, vamos ver o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, conhecer a habilidade que trabalharemos, que vai aparecer na tela para vocês agora. Então, a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar com a habilidade GE 16, que é descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre. Unidade temática, conexões e escalas. E o objeto do conhecimento da nossa aula é relações entre os componentes físico-naturais. Então, a gente vai começar aí a nossa aula com uma retomada que vai aparecer aí na tela e o professor Antônio vai fazer conosco. Isso, exatamente. Vocês estão aí observando, né? Vocês já tiveram isso aí na aula anterior com a professora Milene, como eu citei para vocês, mas vamos fazer uma retomada, né, das principais características aí da imagem. Então, nós temos aí, vendo aí a esfera terrestre, né, separada aí por uma fatia, né? E nós temos duas camadas aí. Nós temos a camada externa, né, que pertence aí à atmosfera, que é a troposfera, a estratosfera, né? A troposfera é a camada mais próxima aí da crosta terrestre, né? Encontra-se aí, nós nos encontramos nessa área, né, que ela tem em torno de 17 quilômetros de altura, né, mais ou menos. Tem a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A exosfera tem essa denominação porque é uma parte mais externa da camada da atmosfera. Mas o que nós retratamos aí é a questão interna, né? Então nós vamos observar o quê? A crosta, né, que é a parte mais fina dessa camada que nós temos aí, né, que tem mais ou menos aí em torno aí de 30 a 50 quilômetros de profundidade. Tem o manto superior, né, que é o manto na qual fica localizada aí as placas tectônicas. Tem o manto, que também pode ser chamado de manto inferior. O núcleo externo, que até aí entre a crosta e o núcleo externo, nós temos, né, o magma, que é uma região mais pastosa. E, para finalizar, nós temos aí o núcleo interno, que, para muita gente não sabe, é a parte sólida, né, por causa da pressão que é exercida nessa região e também pelo fato, né, de que ela tem bastante ferro, né, então essa camada aí, ela é bastante sólida. Então nós temos aí a litosfera, vocês viram também a questão da modelagem do relevo, né, através do processo erosivo, as camadas da Terra e as placas tectônicas, ok? Então essa é a parte que vocês viram aí na primeira parte que a professora Milene acabou passando para vocês, e nós vamos ver aqui a modelagem, tá? Nós vamos ver aí os agentes internos e externos, né, que fazem a modelagem. Quando a gente fala de modelagem, a formação que, com o passar do tempo, depois de milhares e milhares de anos, tanto os agentes internos como os agentes externos fazem da nossa superfície terrestre. Então vamos observar aí a próxima tela. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo o nosso planeta, né, da parte de si, né, na parte alta aí, né? Então nós temos aí os agentes internos, né, os agentes internos também chamados de endógenos. Né, o endógenos é uma palavra grega, né, professora? Assim, vendo, é uma etimologia grega. Né? Exatamente. Então, muitas palavras, até pela questão de todo o conhecimento científico e filosófico que a Grécia desenvolveu. Então, muitas palavras aí vêm do mundo grego, né? Vocês estudaram já com a professora Janaína a civilização grega e viram bem essa questão da intelectualidade, da ciência que os gregos privilegiavam. Exatamente. Então, que nem a questão da etimologia da parte do endo, né, por exemplo, que tem a ver com dentro, né? Então, por isso que fala endógenos. Então, toda vez que lembrarem dessa questão de tectonismo, abalos sísmicos, vulcanismos, né, os terremotos, tem a ver com o processo endógenos, que também é chamado aí de agentes internos.
E nós temos os agentes externos, que são chamados de exógenos. Então a palavra exo tem a ver com fatores externos, fatores de fora. Então é simples entender, né? Endógenos, interno. Exógenos, exterior. Simples de entender, né? Então não tem essa dificuldade toda. E que são esses processos exógenos? Vou voltar aí na tela para vocês lembrarem aí. Nós temos aí o vento, a chuva, a neve, que nada mais são do que processos erosivos que nós temos no nosso planeta. Então, para vocês terem essa noção, né, de que todo esse processo, né, endógeno e exógenos fazem esse processo da nossa modelagem aí do nosso planeta, que obviamente ele é lento, né, não é de uma hora para outra, a não ser que o terremoto seja de uma amplitude muito forte, aí pode acontecer de ter aí uma alteração, né, no nosso relevo, mas é bem raro. Né? Pelo que eu me lembro, aconteceu, né, há um tempo atrás na China, né, que o terremoto foi tão forte que até modificou aí o relevo de uma região lá da China, mas foi há um bom tempo atrás. Né? Então isso aí é um processo lento, gradual, né, e que acontece aí em todas as partes do planeta. E falo isso para vocês porque na próxima tela vocês vão ver as placas tectônicas. E vocês vão ver que são diversos tipos de placas de diversos tamanhos. Né? Então nós temos aí as placas, são mais ou menos em torno aí de 52 placas tectônicas. Né? Nós temos aí 14 placas que são de grande porte, como por exemplo a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a própria placa sul-americana, né, que está, né, que o Brasil está aí, né, no seu interior. Né? E tem placas menores, como a placa de Nazca. Nós temos aí a placa Scotia, que está mais ao sul aí da nossa placa. Então são outras placas, então nós temos aí 52 placas tectônicas. A nossa é a placa sul-americana, então vocês estão vendo aí uma setinha amarela indicando essa placa. E aí a gente observa que o Brasil, né, está praticamente no centro dessa placa. Por isso que nós não temos essa questão aí do processo de vulcanismo e de tectonismo na nossa região. Então é importante retratar dessa forma. É lógico que nós não podemos falar assim, o Brasil nunca vai ter terremoto. Tivemos aí abalo sísmico recente na Bahia, né, até por questões aí de falhas que nós temos na própria placa sul-americana. Sabe, professor, que eu era meio cético com essa questão de terremoto no Brasil, né? Até uns 15 anos atrás, falava até para os alunos, não tem terremoto no Brasil. Imagina, nós estamos no meio da placa, isso nunca vai acontecer. Né? Mas tecnologia, né? Exatamente. Ela vai avançando. E aí o que a gente observou? Comecei a ler, né, e vi que tinha estudos em Minas Gerais que mostravam que haviam falhas no interior do solo de Minas, que por coincidência na fronteira com a Bahia. Né, e, coincidentemente, um tempinho atrás aí teve esse abalo sísmico aí. Exatamente. Há alguns anos atrás houve um abalo sísmico em Minas Gerais, né? Inclusive, me parece, o professor pode confirmar, e vocês também podem pesquisar melhor, a primeira vítima de abalo sísmico no Brasil, ela, infelizmente, morreu ali na região de Minas. E esses dias, aí, há poucos dias atrás, nós tivemos um abalo sísmico importante na Bahia ali, 4,6 na escala Richter. Né? Então, a gente tem que começar a rever mesmo essas coisas, né? Com a tecnologia, como o professor disse, a gente tem mais condições de analisar o solo, analisar essas falhas, né? E entender até que ponto o Brasil está sujeito a esses tipos de questões, como os terremotos. Mas, agora, nós vamos para a nossa sondagem, né, professor Antônio? Perfeitamente. Nós vamos fazer uma sondagem com vocês, onde vocês vão colocar para nós no chat os tipos de relevo que você, estudante, conhece ou já ouviu falar. Quantos minutos, professor Antônio? Pode dar 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Já a gente volta.
Voltamos das interações, muitos estudantes aí respondendo a nossa questão no chat. E a Júlia Barros, por exemplo, disse que ela conhece a montanha, a planície e o planalto. O estudante Paulo falou do Monte Everest, assim como a Maria Clara também falou da falha de San Andrés, né? O Johnny falou montanha, a Bianca, montanha e planalto. O João Vitor também disse montanha, a Larissa disse camadas da terra e o Davi disse montes e crateras. Tá muito bom, né? Então aí a grande maioria aí respondeu corretamente, né? Nós temos aí a questão dos planaltos, né? Que podem ser cordilheiras, né? Cadeias montanhosas. Nós temos as planícies, né? Que são regiões mais planas, né? Que podem chegar, né? Alguns cientistas, geógrafos dizem até 100 metros, outros falam 200, outros falam 300 metros, que são regiões mais baixas. Né? Nós temos as depressões, que são regiões abaixo aí, né, do nível do mar, né, que são regiões que têm rios, lagos, né, nos vales nós encontramos bastante depressões, né, no próprio mar a gente encontra aí as depressões. Então são os tipos aí de situações de relevo externo que nós temos. Para melhor visualizar isso, nós temos o planisfério físico do mundo, né, e a gente observa aí, né, as partes mais escuras aí, vamos dizer assim, a cor mais marronzada aí para vocês terem uma visualização melhor, são as regiões mais altas do planeta, né? E as regiões mais claras aí, né, o verde e as partes mais claras são regiões mais planas, como vocês observam aí na legenda das altitudes e das profundidades, né? Então nós temos aí altitudes, né, que podem chegar aí acima de 4.800 metros, como temos profundidades que podem chegar aí a 8.000 metros de profundidade, né? Que é o caso aí das fossas marianas aí que tem, né, em torno de 11.000 a 13.000 metros de profundidade. Então vocês imaginam aí, né, a distância, né, 13 quilômetros de profundidade, né, professor? Imagina nadar 13 quilômetros, ninguém consegue. Ninguém né? consegue, acho que a pressão ali não ia ter condições. Exatamente. Então nós vamos ver aí o planisfério mais próximo aí, né? Da região, por exemplo, da Europa. Então vamos dar uma observada aí, o planisfério físico da região da Europa. O que a gente observa aí? Nós observamos regiões elevadas, como os Alpes escandinavos, na região lá da região da Escandinávia. Né? Nós temos os Alpes suíços, as regiões dos Balcãs, né? O Atlas, né? Que é a região na África, né? Na região noroeste da África, que é a cadeia do Atlas, né? Que é a cordilheira montanhosa da região africana, uma delas, os Cárpatos, né, a região do Cáucaso, o Montes Urais, que separa fisicamente a Europa da Ásia, né, é importante retratar isso, porque os Montes Urais, por exemplo, ficam na Rússia, né, então ela tem o lado asiático, que é a região da Sibéria, e nós temos o lado europeu da Rússia. Então a Rússia é um país euroasiático, e a separação física aí da Europa e da Ásia, né, e da questão aí da Europa, da Rússia, né, asiática e da Rússia europeia, são os Montes Urais, tudo bem? Nós temos uma outra imagem aí, mostrando aí o planisfério da América do Sul. Tá? Então nós temos aí, né, acompanhem na imagem, nós temos aí a Cordilheira dos Andes, tá? E a planície amazônica aí como destaque que vocês estão observando. Né? Então a região amazônica ela é uma grande planície, vocês observam lá que na região amazônica nós temos a região mais alta do Brasil, que é o Pico da Neblina, que tem aí 2.995 metros, né? Essa medida exata é de 2.995,30, né? Segundo dados do IBGE de 2015. Tá? Então vocês observaram aí também, né, a região da Europa, vocês viram a região mais destacada da América do Sul, e a gente viu que em todas as regiões do planeta, em todos os continentes, nós vamos ter planaltos, regiões mais elevadas, planícies, regiões mais baixas, e depressões, que são regiões abaixo do nível do mar, né, principalmente nas regiões continentais. Então é importante retratar isso. E para ver se vocês entenderam, nós vamos ter mais uma atividade, né, professora? Exatamente. Vai aparecer aí na tela para vocês um mapa que o professor acabou de apresentar juntamente com algumas questões para vocês responderem aí no chat para nós. Então, observem, estudantes, o recorte do mapa do planisfério físico e responda. Questão A.
Quais relevos é possível identificar? E B, qual o nome da cordilheira presente na América do Sul? Sua formação está associada a movimentos tectônicos? Só lembrando, estudantes, que é uma questão A e uma questão B, não é alternativa. Então, são duas respostas que vocês vão apontar para a gente no chat. Quantos minutos, professor Antônio? Por ser duas, pode dar 3 minutos para eles ficarem bem tranquilos respondendo. Então, para responder com tranquilidade, em 3 minutos a gente volta. Voltamos, muitas respostas interessantes. E eu já posso adiantar, professor Antônio, que a maioria dos estudantes reconheceu ali, em resposta à questão B, a Cordilheira dos Andes. Muito bom, é isso aí mesmo. Na realidade, né, respondendo a A, vamos aí observar o mapa aí novamente na atividade, né, quais relevos são possíveis de identificar no mapa. Nós vamos ver, obviamente, as planícies, os planaltos, né, principalmente as planícies planaltos, mas né, destacando aí, como foi destacado aí no chat, a Cordilheira dos Andes, e não esquecer aí da planície amazônica, né, que também aí está bem destacada aí no mapa de vocês, inclusive colocando o Pico da Neblina aí de 2.995 metros. E o nome da cordilheira que apresenta a América do Sul, a professora Luiz já respondeu, né, a questão aí da Cordilheira dos Andes, né, e a cordilheira tem a formação, ela tem uma formação associada aqui a movimentos tectônicos. É um movimento convergente, aquele de encontro de placas tectônicas, tá? Que nós chamamos de processo de subducção. É só vocês observarem aqui, né, o movimento, né, da placa do Pacífico com a placa sul-americana. Ela faz esse movimento, né, e a cordilheira acabou se elevando, tá? Então ela está
Só que assim, a cordilheira até hoje, né, não se comprova se ela continua se elevando. Por exemplo, a cordilheira do Himalaia, ela continua se elevando, né, porque a placa índica, ela está indo abaixo da placa asiática, né, e ela está fazendo com que a cordilheira do Himalaia cresça aí alguns milímetros por ano. Na cordilheira dos Andes, o processo é de deslizamento, uma em cima da outra, né, então ela não tem esse processo, né, como eu estou mostrando para vocês. Então, por isso a elevação da Cordilheira dos Andes. Então, essa formação do movimento da placa, nós chamamos de movimento de convergência, é quando uma placa se encontra a outra. Se fosse divergente, é o afastamento. O transformante é o deslizamento de uma placa entre a outra, né? Teve um aluno que falou da falha de San Andreas, né? Isso. A falha de San Andreas é né, aquele movimento deslizante de uma placa raspando na outra, tá certo? Só para vocês terem essa ideia aí. Vamos ver aí no próxima tela o compartimento de relevo. Tá? O compartimento de relevo é a concentração dos relevos em algumas regiões. Nós temos aí o mapa do Brasil, tá? E aí nós temos aí as planícies em amarelo, né, as depressões aí numa cor lilá claro, né, os patamares, né, nós temos os tabuleiros, regiões, né, um pouquinho mais elevadas aí, que é a parte verde clara, a chapada, né, em azul, que tem mais na região central, né, Minas Gerais, Bahia, na região centro-oeste, os planaltos, vejam aí que no mapa do Brasil há muitos destaques aí de planaltos, e as serras, principalmente, né, o conjunto de serras aí, que tem a Serra do Mar, no litoral, né, do sul e do sudeste, né, que também temos aí na parte da região nordeste. Tá? Então nós temos aí esse compartimento de relevo que são características do relevo brasileiro. Tá? Então vamos ver aí se vocês prestaram atenção nessa parte, e aí vocês vão ter mais uma atividade aí para responder. Exatamente. Então, mais uma vez, analisando o mapa que o professor Antônio apresentou para nós, vocês vão responder a seguinte pergunta. Cite os relevos mais recorrentes no Brasil. Um minutinho, professor Antônio? 1 minuto está ótimo. Então, em 1 minuto a gente volta. Voltamos, mais um momento de interação com muitas participações. Os alunos Guilherme, Murilo, Natan, Brian, Bianca, Gustavo, Maria Eduarda, João Pedro, Angelina, todos eles disseram que o relevo mais recorrente é o Planalto. Muito bom, é isso aí, ó. Prestaram bastante atenção aí no mapa, visualizaram bem. Realmente aí, a gente vê aí, vamos voltar um pouquinho na tela para vocês observarem, né, o destaque aí da cor vermelha, na região aí com bastante planaltos aí, mas também temos aí as chapadas na região centro-oeste aí, na região nordeste, entre Minas, na região sudeste, entre Minas, né, e a Bahia, né, nós temos as serras, né, destacando isso aí também nas áreas litorâneas e também no interior, né, nós temos as planícies, né, lembra da planície amazônica que nós vimos aí anteriormente, né, mas o que destaca bem aí no mapa, né, é as regiões planálticas que nós temos no nosso país, né. Vamos para a próxima tela para ver aí os agentes internos e externos que modelam o relevo. As forças que alteram o modelo do terreno são chamadas de agentes do relevo. Essas forças ou agentes atuam de duas maneiras, sendo denominadas de interno, endógenas, ou externo, exógenos.
Então essa questão aí a gente já está falando, vocês já viram na parte 1, né? Estamos de novo falando, as forças internas do planeta, também chamadas de endógenas, que fazem com que, né, tenhamos aí os planaltos, as cadeias montanhosas, as regiões depressivas, por causa principalmente do movimento das placas tectônicas, que forma o tectonismo, que forma aí a questão do vulcanismo, né? Todo esse processo é um processo interno. O processo externo, que é o exógenos, é o processo dos agentes do intemperismo e o processo erosivo, né? Principalmente a questão dos ventos, da água, né, que vem das chuvas, que vem dos rios, que vem dos mares, que vem também do processo glacial, que também é um processo erosivo, tudo bem? Vamos para a próxima tela que a gente vai ver aí um processo de agentes internos, que é o caso aí, né, do vulcão Stromboli, que fica na ilha de Stromboli. A gente está vendo aí um agente endógeno, né, que é um processo interno, né, que atua de dentro para fora, né, do planeta, modificando e alterando o relevo, como, por exemplo, aí a atividade vulcânica, que também vem com processo de tectonismo. Tá? Na imagem a gente está vendo aí o vulcão Stromboli em erupção. Né? A gente, quando fala em erupção, necessariamente não precisa, né, soltar, né, a lava. Só o monóxido aí que está soltando, né, as cinzas e a fumaça que aparece na imagem já mostra que ele está em erupção. Tá? Se soltar o magma e a lava, aí todo mundo tem que sair correndo aí, porque pode virar estátua, né? Que é em Pompeia, né, professor? Igual em Pompeia, exatamente, né? Tanto que as pessoas ali em Pompeia, elas morreram não só em função da lava mesmo que invadiu a cidade, mas também da fumaça e dos gases, né? E aí, conforme aquela fuligem que veio do vulcão cobriu toda a cidade, as pessoas ficaram meio que petrificadas ali. Tanto que até hoje eles conseguiram fazer moldes de gesso do formato do corpo das pessoas e dos animais que morreram, muitos em movimento ou caídos no chão. É bem impactante. Bom, aproveitando aí que nós estamos falando sobre isso, vocês vão ver um vídeo bem curtinho sobre essa questão aí do movimentos endógenos que nós temos no planeta. Vamos ver aí o vídeo? Vamos ver o vídeo. A Agência de Vulcões da Indonésia concluiu que o Anak Krakatoa perdeu cerca de 2/3 da altura e volume após a erupção da semana passada. A montanha onde fica o vulcão tinha 340 metros de altura. Agora tem 110 metros. A análise foi feita a partir de imagens aéreas do vulcão. No último sábado, o deslizamento de uma cratera na base do Krakatoa gerou ondas gigantes que atingiram a costa da Indonésia. O tsunami matou 430 pessoas e deixou milhares desabrigadas. Hoje, barcos indonésios passaram pela área de exclusão, próximas ao vulcão, que continua em atividade. Eles levaram suprimentos aos sobreviventes nas ilhas de Sebuku e Sebesi. Isso aí aconteceu em 2018, em dezembro, dia 22, aconteceu, né, essa erupção, né? Quando ela fala que 2/3 do vulcão explodiu, é porque isso é normal acontecer quando o vulcão entra em erupção. A gente tem que lembrar que aquele formato de cone, que nós chamamos de estrato, né, ele é formado pela lava que vai, né, se solidificando com o passar do tempo, com o seu resfriamento. Né? Então ela forma lá aquele cone, mas quando o vulcão entra em erupção, ele tem a câmara, né, da câmara magma, né, que ela estoura com a pressão, e aí tudo que tiver pela frente ela manda embora. Então, por isso que ela fala que 2/3 aí do vulcão foi para o espaço por causa desse processo eruptivo. Nós vamos ter um outro vídeo aqui, falamos agora sobre terremoto, que também é um processo endógeno, e aí acompanhe que isso aí aconteceu na Bolívia. Vamos acompanhar na tela. Um terremoto na Bolívia provocou tremores em 5 estados aqui no Brasil. Vários prédios chegaram a ser esvaziados. Mas não houve registro de feridos em território boliviano nem no Brasil. No final da manhã desta segunda-feira, a rotina de várias cidades brasileiras foi interrompida por um tremor de terra. A sensação durou poucos segundos, mas foi suficiente para que milhares de pessoas abandonassem às pressas as edificações onde estavam trabalhando. Dá um pânico, com certeza, né? Num primeiro momento a gente acha que é um treinamento, uma coisa básica, depois a gente chega aqui e descobre que aconteceu um tremor entre os prédios da região.
Claro que é um risco de vida, então a gente fica preocupado, a família também. A cadeira se balançou, mas no começo eu achei que eu estava passando mal. Aí é horrível. Você acha que você vai morrer. 40 segundos após o abalo, aí veio o pessoal apavorado, aí eu confirmei com a minha mente que não tinha sido uma ilusão, foi algo real mesmo, muito real. No Brasil, o tremor de terra pôde ser sentido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A origem foi um terremoto de magnitude 6,8, com epicentro no sul da Bolívia, próximo à cidade de Carandaiti. Não há registros de feridos ou de danos a estruturas no país vizinho. Os terremotos profundos, as ondas que são geradas lá no foco, a 500 km de profundidade, quando elas viajam até chegar à superfície, elas pegam energia. Então, os sismos profundos têm um efeito destruidor menor. Aqui na Universidade de Brasília, o Observatório Sismológico recebe dados de cerca de 80 estações de monitoramento espalhadas por todo o território nacional. Segundo os pesquisadores, o terremoto de hoje na Bolívia pôde ser detectado por todas essas estações. Apesar de ter assustado muita gente, por aqui o tremor também não deixou nem feridos e nem estragos. Bom, interessante, né, que foi refletido no Brasil. Não é que o terremoto aconteceu no Brasil. Ele teve o seu epicentro, como foi falado pelo sismólogo, na Bolívia. Vocês viram lá as ondas. Então as ondas se propagam. Onde ela encontra deficiências no interior da crosta terrestre, ela vai se propagando. Por isso que chegou até o Brasil, com abalos aí de magnitudes bem menores. É o que aconteceu na Bahia também, mas que o epicentro foi naquela região, mas foi de magnitude em torno de 4,8 aqui na Bahia. Os efeitos são o quê? De você sentir esse tremor, diferentemente de derrubar prédios. É lógico que as estruturas aqui no Brasil, elas não são preparadas para terremotos, então tem esse problema. Então algumas casas elas podem cair, dependendo até de abalos menores. Um abalo de 4,8, de 5 até 6 no Japão, não vai afetar as estruturas no Japão, porque eles já estão habituados, porque eles têm tremores de terra diariamente. Chega a ter num dia 50 tremores de terra. Então para eles é rotineiro. Então as estruturas de edificações no Japão, obviamente, são diferentes de outros países que não estão acostumados com esse processo. E na Bolívia aconteceu um processo intenso de 6,8, que acabou gerando aí algumas regiões brasileiras sentido, principalmente quando a gente tem regiões mais altas, você estando aí em apartamentos com andares mais altos, você pode sentir vibrações em cadeira, ver computador dando uma balançada, você pode até achar que está ficando meio louco, mas não é não. É abalos sísmicos aí gerados aí por um epicentro de uma outra região. Tá? Para vocês aperfeiçoarem os estudos, vocês podem entrar aí nos estudos complementares, printar a tela, entrar nesse QR Code e ver aí o observatório sismológico, porque a sismologia é a ciência que estuda os tremores de terra. Então vocês printaram essa tela, e aí vocês podem entrar e observar mais aí esse estudo de sismologia que é feito. Aqui no Brasil nós temos equipamentos sismológicos para ver aí quanto tem aí pela escala Richter, que é essa escala que nós utilizamos. Vamos ver aí os agentes internos e externos que modelam o relevo novamente. Agora nós vamos ver os agentes externos, que são os exógenos. Eles modelam o relevo no nosso planeta na parte exterior. Então, o intemperismo, a erosão, a ação antrópica, que é a ação do ser humano, dentre outros. Nós temos aí uma foto de uma região totalmente modelada pelo aspecto, provavelmente, da erosão eólica. Se fosse uma erosão de água, ele teria riscos nesse movimento. Então, é o Vale de Utah, nos Estados Unidos. Tá? Vamos fazer uma outra atividade aí, professor? Vamos fazer uma atividade, mais um momento de interação aí para vocês que vai aparecer na tela agora. Qual a diferença, estudantes, entre processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre? Um minutinho, professor? Tá ótimo, 1 minuto tá ótimo. Então, em 1 minuto a gente volta.
Aproveitamos aí de mais uma interação. Muitos estudantes apontaram a questão da formação de montanhas, mas não esclareceram se as montanhas estão relacionadas a alguma formação exógena ou endógena. Mas a aluna aqui, a Ariadne, disse que os endógenos são internos e os exógenos externos. É isso mesmo, professor Antônio? Parabéns, Ariadne. Tá vendo? Prestou atenção, né? Então é isso aí mesmo. Né? Os agentes endógenos, né? A palavra já diz internos, processo de vulcanismo, tectonismo, e o processo exógenos de externo, que aí é a questão do intemperismo, o processo erosivo, a ação antrópica do ser humano, que também é uma ação erosiva. Então, exógenos externos, endógenos internos. Lembra sempre disso, que aí vocês vão, né, tendo essas aulas sobre processos aí da litosfera, das camadas internas, e sempre vão lembrar dessa questão exógenas e endógenas. Não dá para confundir se vocês fizerem essa assimilação das palavras, tudo bem? Vamos ver aí o que é um planalto? Então vamos ver uma imagem de um planalto, né, lindo por sinal. Lembra que eu falei das linhas? Essa aí mostra claramente. Isso aí é um processo de erosão, né, das águas, né, que pode ser uma erosão fluvial, né, ou uma erosão pluvial, né, erosão fluvial dos rios. Né, essa região pode ter sido uma região há milhões de anos alagada, né, então a água passou e fez esses riscos que nós temos aí na imagem. Mas o que é um planalto? Né, o planalto é uma forma de relevo que está aí pelo menos acima de 300 metros. Né, são regiões que podem ser onduladas, como as serras que nós temos aí, né, e ela está dividida em 3 características, né, o planalto sedimentar, o planalto cristalino, que nós temos muito aqui no Brasil, cerca de 36% do território brasileiro é formado aí de planaltos cristalinos, né, onde nós tiramos aí boa parte dos nossos recursos minerais, né, e os planaltos basálticos, né, que vêm aí de processos vulcânicos. Né. Então, o planalto são regiões consideradas regiões acima de 300 metros oficialmente, aí, segundo dados científicos. A planície, para finalizar aí para vocês, são regiões mais planas, né, geralmente baixas, fundos de vales, né, que nós denominamos de planície costeira, planície fluvial ou planície lacustre. Tá? A planície costeira é formada aí nos oceanos, a planície lacustre mais pelos rios. Tá? Então, planalto e planície são o que a gente vê mais no planeta. Vamos aí para uma atividade complementar. Printem a tela para vocês fazerem essa atividade complementar posteriormente. Tá? Então, vocês printando a tela, depois vocês fazem aí. Quiserem mandar essa atividade, fugiu aí a palavra, vocês podem mandar, né, para o site do hashtag GEL no Centro de Mídias, né, que a professora Milene sempre fala para vocês. E para saber mais, para finalizar, printe a tela, o Manual Técnico em Geomorfologia, para vocês estarem sabendo mais sobre isso. Né? Então a tela aí rapidinho é do hashtag GEL no Centro de Mídias, para finalizar para vocês. Né? E aí nós terminamos essa aula. Não esqueçam de avaliar essa aula, né? Printem também essa tela para vocês estarem avaliando nessa aula de hoje, tá ok? Um abraço forte, né? Até mais, até a próxima aula. Obrigado, professor Luiz. Eu que agradeço. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.